Pronto, agora sim, oficialmente. Boa noite a todos. Boa Sejam mais uma noite. vez bem-vindos ao nosso grupo de estudos, Formadores em Ação, com tema de mídias digitais 2, ok? Estamos já no meio da nossa jornada. Olha só como que passa rápido o tempo, né? Então já é a quinta reunião nossa, tá? Depois aqui nós só temos mais 5 reuniões, tá? E acaba um pouquinho depois do nosso recesso de julho, né? O material da reunião está demorando para abrir. Ai, meu Deus. Ai, agora parece que vai. Tá, vou compartilhar a tela com vocês. Tomara que não trave. Pior que hoje tem vídeo para compartilhar. Complicado. Qualquer coisa, Lucas, se você quiser me passar o link, eu compartilho para você, tá? Se tiver muito enroscado Belezinha. aí. Belezinha, obrigado. Eu vou tentando aqui, de qualquer coisa eu peço socorro, então. Aí, apareceu para vocês? Ótimo. Ok, então vamos lá. O tema de hoje é cultura de imagem corporal e integração curricular, tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Fazer essa integração curricular, pensar nas mídias e etc, tá? Lembrando que é sempre importante a participação de vocês com a câmera aberta, tá? E também que vocês se sintam à vontade aqui para conversar com a gente, né? Para expor a opinião de vocês sobre o tema, sobre os nossos assuntos e assim vai, ok? Essa é a nossa quinta reunião, como eu falei, tá? Deixa eu ver que alguém mandou alguma coisa aqui. Não, amanhã não tem. Peraí que o pessoal tá perguntando lá. Ok. Então, nós temos o acolhimento, tá? Já fizemos a reunião do SAEB, né? Fizemos a trilha da gamificação, fizemos o Digsal, né? E hoje nós vamos falar sobre jogos teatrais, tá? Lembrando que dentro da implementação de vocês, né, vocês podem escolher um desses temas aqui, né, uma dessas metodologias para estar aplicando nas aulas de vocês, ok? Não precisa aplicar tudo, tá? Ah, professor, eu não quero fazer lá o gamificação, eu quero fazer só o Dixal. Pode ser. Quero fazer só um jogo teatral lá. Pode ser também, tá? Quero fazer só aprendizagem entre pares, né? Aos pares, né? Pode ser também. Beleza? Vamos dar continuidade, então. Quais... Pode falar, Maria. Tá fechado o microfone. Lucas, lá no seu tema lá da G5, lá tá, não tá esse exatamente o tema, tá cultura de imagem corporal e integração curricular. Isso, porque no tema lá ele tá como, como é que eu posso falar? O conteúdo da aula que a gente vai usar aqui, tá? Mas aqui ele tá distribuído pela metodologia que a gente vai estar falando, Ah, beleza? tá, entendi. Tá, Isso. beleza. Tá. Vamos lá. Quais são os objetivos da reunião de hoje? Refletir sobre impactos da cultura midiática na construção da autoimagem e autoestima dos jovens. Identificar o jogo teatral como estratégia pedagógica na abordagem da imagem corporal. E analisar possibilidades de criação crítica e expressiva no ambiente digital. Tá? Então, é super importante essa aula de hoje, né? Principalmente falando, né, sobre
essa questão de como se portar na internet, né? O que nós vemos, como filtrar aquilo que nós vemos na internet. Isso é extremamente importante para os nossos jovens, que eles ainda estão nessa construção da maturidade deles, construção do conhecimento deles. A agenda de hoje, ela está distribuída ali como acolhimento, o início da conversa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a aula em específico, né? E fazer uma experiência ali, ok? Temos a vivência, o fundamentando a prática. Depois nós temos o nosso momento em ação, que é um pouquinho mais rápido, é mais tranquilo de fazer. E a nossa síntese com o queremos te ouvir lá depois que avalia a nossa reunião, ok? A reunião de hoje não tem portfólio, ok? Mas daí o material a gente coloca lá no Classroom, lá para a gente poder ver o que cada um trabalhou, beleza? Então vamos lá. Para o acolhimento, nós temos um vídeo, que na verdade é uma campanha da Dove. Aí eu vou pedir para vocês prestarem atenção para a gente falar um pouquinho sobre ele, tá? Se o vídeo estiver travando ou não passar áudio, alguma coisa assim, aí me avisem aqui no chat, por favor. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. What we'll see will defy explanation. If you wanna be in paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Wanna change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with your imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. Então, nós trouxemos esse vídeo aqui, né? A Dove, ela já vem há anos fazendo essa campanha, né? Da beleza feminina, o que é ser uma mulher bela, né? Mas a ideia aqui é para a gente refletir um pouquinho sobre isso e fazer a pergunta, né? Qual que é o tipo de beleza que a gente quer que os nossos alunos valorizem, né? O que a gente quer alcançar com isso na sala de aula com eles? Até falando sobre corpo, falando sobre valorização do corpo, né? As diferenças que temos de cada um, né? A beleza que cada um tem, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Belezinha, então. Então, a gente vai fazer uma enquete aqui. Deixa eu pegar a enquete aqui só para colar para vocês. Opa. Para responder a enquete, vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu abrir ela aqui, daí eu já explico para vocês como é que vocês vão responder aqui no Meet.
vocês vão abrir... Ok. Vocês vão abrir aqui o menu que tem no canto direito, né? Ai, agora eu não vou saber apontar aqui se vou estar apontando do lado certo, mas no canto direito de vocês, lá embaixo, né, tem aquele menu do Google, né, que são 9 pontinhos. Clica nele, aí vai aparecer a opção enquete. Aí vocês vão ver lá e vai abrir a enquete, vocês vão votar lá, né? Você já ouviu falar no termo dismorfia digital? Sim ou não? É para ir no mosaico do Google? Isso. Não, aqui embaixo, na Meet No mesmo. mosaico aqui da Meet, né? Isso, aham. Tá. Aonde, professor? Lá embaixo, no mosaico, lá embaixo, no canto direito, embaixo, tem o Inferior. botãozinho o menu lá, que são os 9 pontinhos, sabe? Aquele quadradinho. Aí abre ele, aí vai aparecer enquete nas opções. Ó, já temos 3 votos. Não. Uma pessoa já ouviu falar. Mais alguém? 5 votos. Quantas pessoas nós temos aqui? Estamos em 10. 7 votos. Mais alguém? Todo mundo conseguiu votar, pessoal? Acho que não Eu ainda. votei que não, mas assim, pelo anúncio ali, né? Pelo vídeo que a gente assistiu, tudo, né? Vendo aquela menina pesquisando ali, né? E a inteligência artificial sempre dando uma mulher perfeita, loira, de olhos claros, tal. Então, eu acredito que essa dismorfia facial seja assim uma preocupação muito grande com a aparência, com o que os outros acham, como que quer ser visto pelos outros, né? Aquele corpo perfeito, imagino que seja isso, não sei, mas nunca ouvi falar. Então vamos lá. Jane, pode falar. Essa dismorfia, como a Márcia acabou de colocar, ela é tão excessiva ao ponto da pessoa querer se ver tão perfeita e não conseguir se ver perfeita, se ver exageradamente feia, que causa, então, uma perturbação mental. A pessoa fica com problemas realmente psicológicos, até ponto de se isolar socialmente. Eu vejo assim, desse jeito. Sim, exatamente. É isso mesmo, né? Vamos lá. A gente vai ler a matéria aqui que fala sobre dismorfia facial é impulsionada por filtros nas redes sociais. Então vamos ler um pouquinho, uma matéria bem curtinha, tá? Deixa eu até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ler. A gente até tem a Megan Fox ali sendo usada como exemplo. Então vamos lá. O transtorno dismórfico é frequentemente identificado por cirurgiões plásticos de todo o Brasil no dia a dia dos atendimentos aos pacientes. A denominada síndrome da feiura imaginária ganhou holofotes nos últimos dias devido à declaração da atriz Megan Fox, de 37 anos, que reconheceu sua dismorfia corporal durante uma entrevista. A condição de Megan é recorrente e, de acordo com o cirurgião plástico da face e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Yuri Marisco,
ainda mais fácil de ocorrer no rosto após o início da utilização dos filtros digitais e o fácil acesso aos procedimentos estéticos não invasivos. Se antes os pacientes chegavam no consultório com a folha da revista que estava uma atriz ou um ator famoso, atualmente eles chegam com uma foto completamente modificada de si mesmos. Até mesmo a assimetria, que é algo natural da face, tem incomodado, né, que diz o médico. O cirurgião explica que grande parte das pessoas, de fato, não se enxergam como são, já que a grande maioria das fotos de hoje são por celular, que distorcem a imagem, mas que isso até certo ponto, é natural. Contudo, o dismorfismo ocorre quando a pessoa começa a buscar defeitos onde não existem e se incomodar demais com características que acabam levando a baixa autoestima e até mesmo ao isolamento. A face é a região mais exposta do corpo e a que causa mais impacto. Como o médico tentou salientar que a beleza está nos aspectos naturais. A cirurgia plástica precisa ser um aprimoramento e não uma mudança exagerada, argumenta Maresco. Quando o transtorno dismórfico corporal é identificado em consultório, o paciente é encaminhado para um acompanhamento psicológico. Nesses casos, eu acabo optando por não seguir com a cirurgia e solicito ao paciente que primeiro faça um acompanhamento psicológico. Isso porque o paciente com dismorfia dificilmente vai ficar satisfeito com o resultado cirúrgico, porque nem ele mesmo sabe o que de fato está incomodando. Já tive casos de solicitação de transplante de face porque o paciente realmente queria ser outra pessoa completamente diferente, revela o cirurgião. De acordo com os últimos dados sobre o assunto, o TDC atinge cerca de 4 milhões de brasileiros e aproximadamente 2% da população global. Os filtros digitais, assim como o acesso aos procedimentos estéticos não invasivos, de menor complexidade, com toda certeza elevaram esse número nos últimos anos. Faz parte do papel do cirurgião plástico conscientizar sobre os parâmetros de perfeição que, na verdade, não existem, finaliza Yuri Maresco. Então, essa matéria aqui, ela vai falar sobre essa questão da dismorfia facial, né, e esse negócio doentio, né, como a Jane falou, né, deles estarem procurando uma mudança só por causa do que eles veem nas redes sociais e de como eles querem colocar a imagem deles na rede social também, né? Então, a pessoa usa tanto filtro que ela acaba querendo ser aquele filtro que ela está usando na rede social, ok? Alguém gostaria de fazer um comentário? Pode falar, Márcia. Tem algumas pessoas que a gente vê a foto na rede social e depois, quando conhece pessoalmente, é totalmente diferente, né? Tem nada a ver com aquela foto ali que está na rede social. Exatamente, exatamente. Né? Os filtros, eles vão alterar tanto a pessoa que ele acaba que a pessoa, né, fica ali, né, totalmente modificada e a gente nem reconhece. A aula que a gente está explorando aqui nessa reunião de hoje é a aula 30 do RCO, de Mídias Digitais 2, que fala sobre cultura e imagem corporal. Tá? Os objetivos dessa aula são compreender o corpo humano como um elemento cultural e perceber as influências culturais sobre a imagem corporal. Tá? Então, essa aula ela vai trazer ali uma charge falando sobre beleza, tá? Vai falar sobre a imagem corporal, obras de arte que vão trazer isso, né? Até esse hiperrealismo, né? Feito ali pelo Giovanni Caramello. A influência da mídia, né? Sobre a imagem corporal das pessoas, tá?
E assim vai. E tem uma proposta de atividade prática depois. Até pensando na questão ali dos jogos teatrais, ok? Deixa eu voltar para o nosso slide, para o nosso roteiro. Então, essa é a aula 30 de cultura e imagem corporal que nós estamos explorando, tá? Alguém poderia ler aquele poema ali para nós, por favor? Meus 8 anos. Posso ler, prof? Pode ser, Sônia. Meus 8 anos. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Casimiro de Abreu. A proposta Ótimo. de... Pode continuar, não? Pode continuar. A proposta de integração curricular, apresentada na trilha de aprendizagem, traz a reflexão sobre padrões de beleza impostos pela mídia e longevidade. Então vamos lá. Professor, você já desenvolveu com seus estudantes alguma atividade relacionada a esse tema? Sobre longevidade, etarismo, padrões de beleza? Alguém aqui já fez alguma atividade nesse sentido com os alunos? Falando sobre os padrões, falando sobre a idade, né? E a preocupação que as pessoas têm com a sua imagem ao longo dos anos? Márcia, Sim, pode prof. falar. Até que, enfim, alguma coisa que eu já trabalhei. Não, é que na matemática, quando a gente trabalha com o número de ouro, não sei se vocês já ouviram falar, a razão áurea, que é aquela razão, né, de proporção lá que os gregos deram como que tudo que tem aquela proporção, aquela razão áurea, desperta beleza, né? Quando a gente vê as flores com as pétalas, né? Quadrado perfeito. Oi? O quadrado perfeito. Também, né? Então Então, quando a gente trabalha em matemática, o número de ouro, a razão áurea, a gente mostra como que é que os gregos entendiam a beleza, né? Porque pode ver que as esculturas dele é totalmente diferente do que a gente vê por belo hoje, né? Uhum. Mas, por exemplo, o Partenon, né? Que está em ruínas, mas para os gregos foi estudado, né, lá que ele tem todas as proporções áureas. Então, por causa dessas proporções, dessa razão áurea, ele é um monumento que é visitado pelo mundo inteiro. Todo mundo que tem a chance de ir para a Grécia vai visitar o Partenon, né? Porque ele é um símbolo de beleza. Então, na matemática, a gente trabalha nesse sentido. Exato, né? Então, os gregos vão trazer muito isso e vão influenciar aí gerações, né, com esse padrão de beleza que eles criaram, exatamente. E a gente vai ligar a matemática com isso, porque eles usavam muito a matemática. Celina, pode falar, Celina. Então, eu fiz em mídias digitais 1 esse ano, porque tem, acho que um conteúdo, não lembro qual, lá do primeiro trimestre, que cai sobre isso. E aí a minha proposta foi a seguinte: cada aluno, individualmente, tinha que escolher uma mesma foto de si, a mesma foto, e uma delas, das 4 fotos, tinha que ser ele sem interferência. Então, a imagem dele sem nenhum recurso, tinha que ser a imagem limpa, sem nenhum recurso digital. E as outras 3, os filtros que mais eles usam e por que eles usam e por que aquilo traz conforto ou não para eles. Então, por exemplo, tinha um que usava lá o filtro para esconder as espinhas. Tinha um que usava o filtro para modificar aqui o volume da face, né? Então, no que eles usavam e por que aquilo dava conforto para eles, então eles tinham que avaliar os filtros que eles mais utilizam.
E também eu abordei a questão da eliminação de alguns filtros pelo Instagram, né? Que foi, não sei se foi bem uma lei, alguma coisa assim, que o Instagram teve que derrubar alguns filtros que modificavam muito, né? E eu também falei para eles do Tinder, que muitas pessoas elas aproximam demais o rosto. E eu perguntei para eles, o porquê que as pessoas aproximam demais o rosto, por que as pessoas colocam um pedaço do rosto, não só para esconder muitas vezes a identidade, mas muitas vezes as pessoas que têm, que se consideram feias, que são obesas, gordas, enfim, elas dão um zoom muito no rosto para não mostrar. E eu não precisei falar, eu perguntei para eles, por que as pessoas colocam muito, algumas pessoas no Tinder aproximam demais o rosto. Daí eles falaram, porque são gordas. Então, eles mesmos sabiam disso, sabe? Daí eu falei, mas não é melhor mostrar quem a gente é? E uma pessoa conhecer a partir disso? Então, eles mesmos trouxeram essa reflexão, porque eu não sou usuária de Tinder, mas muitas vezes eles usam esses aplicativos, né? Não só o Tinder, mas outros também. E aí eles concordaram que é melhor você mostrar a sua verdadeira identidade, e a partir disso, se a pessoa quiser se relacionar com o verdadeiro você, ela vai se relacionar, né? Aí, então, eu trouxe essa proposta. E deu super certo da reflexão dos principais filtros que eles utilizam. Eles fizeram uma avaliação, assim, bem justa. Eu achei bem legal. Muito bacana isso. E olha, às vezes a gente pensa assim, várias vezes eu já pensei que, às vezes é uma coisa que é tão óbvia, né? Essa questão de o comportamento nas redes sociais, saber o que é mentira, o que é verdade, o que influencia, o que não, né? Para nós parece ser muito óbvio e muito certo essas coisas, né? Só que a gente vai ver, tanto nós que já estamos, né, numa idade muito mais do que eles, né? A gente já sabe discernir isso, nós podemos cair nessas armadilhas às vezes, mas eles muito mais. Hoje estava tendo na minha escola, veio as meninas que trabalham na saúde aqui na cidade, elas vieram fazer uma palestra sobre o tabagismo. E eu não lembro se é enfermeira, qual que é a profissão dela, ela explicou bem certinho para nós a questão sobre o desenvolvimento do cérebro do adolescente. E o nosso cérebro, ele se desenvolve até os 25 anos. Então, até os 25 anos, a gente está sujeito a várias influências que a gente recebe no mundo. Aí vocês pensam nisso, né? Às vezes parece ser muito óbvio, mas por mais que seja óbvio, é algo alarmante, que eles podem sofrer essa influência o tempo todo, né? E principalmente eles que estão convivendo com isso diariamente, com rede social, com padrões impostos, né? Com algo que é influenciado por famosos, né? Influencers, e assim vai, né? Então, é muito válido a gente levar essa aula para eles e alertar isso para eles. Evangelina, pode falar. Tem um documentário na Netflix que fala, né, o dilema das redes. Não sei se você já viu. Aí a gente comentou, a gente fez eu mostrei alguns trechos a respeito eles estavam falando sobre as redes sociais, Instagram, Facebook e tal. E daí eles estavam falando sobre isso, justamente, essa questão de você usar imagem, às vezes, que não é sua, né, que não é real, e as pessoas verem, e as pessoas querem, né, aquele modelo, aquele padrão de imagem que é imposta, né? Então, às vezes, você tem um rosto bonito, você tem um olho bonito, mas não, você quer o olho que é aquele ator, daquela atriz, a boca tem que ser igual a lá da atriz, né? E a pessoa se esquece de que você tem também a sua beleza natural, né? Exato. E as redes sociais é o que mais utiliza isso, né? Sim. Esses exatamente. modelos, padrões. Isso aí. Gente, vamos fazer uma vivência agora, né? Vamos fazer um jogo teatral chamado Meu Corpo, Minha História. Como é que funciona esse jogo teatral? Vocês vão escolher aí com vocês o que vocês têm aí. Quem não tiver por perto o objeto pode né, pensar nele e escrever, talvez, tá? Vocês vão escolher um objeto que marca vocês, que representa vocês,
tá? Um aspecto do corpo de vocês. Aí depois eu vou dar um tempinho para vocês escolherem esse objeto. Aí depois vocês vão compartilhar aqui com a gente. Por que que vocês escolheram esse objeto e por que que ele representa vocês, né? Qual que é a história desse objeto que tem relação com o corpo de vocês, ok? Todo mundo entendeu? Beleza, então vou dar uns minutinhos aí para vocês escolherem o objeto. Vamos lá. O meu eu já escolhi, então nem vou sair. Eu também. Prof, precisa pegar o objeto? Se tiver aí por perto de você e for fácil de pegar, melhor. Que daí você já... Vou pegar, então. Ok, todo mundo já voltou? Dá um joinha lá para mim, quem clica lá no joinha. Quem já pegou seu objeto. Ok. Quem não pegou, grita socorro. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou começar então. Então, o objeto que eu escolhi, eu nem precisei sair do lugar, né? Tranquilo, Celina. O meu objeto que eu escolhi foi o meu óculos, né? Por que que eu escolhi o óculos? Porque eu uso óculos desde os 8 anos de idade, né? Então, eu já me acostumei com ele. Ele é meio que uma extensão do meu corpo já, né? Se eu perco meu óculos, eu falo que eu perdi meus olhos. Então, é a primeira coisa que eu coloco quando eu levanto e a última coisa que eu deixo quando eu vou deitar, né? Às vezes até é errado, mas eu até deito com óculos. Aí depois que eu lembro, eu falo, tem que tirar o óculos. Mas então ele já faz parte de mim ali, o meu óculos, né? Já até tentei usar lente de contato, mas não me adaptei muito, usava mais para ir em evento, alguma coisa assim. Prefiro mesmo o óculos, né? Vamos lá, próximo. Quem gostaria de falar? Vou falar já, professor. Pode ser. Eu também escolhi o óculos, mas no meu caso de uma maneira diferente, porque até então a minha vista era maravilhosa. Aí, ali na época da pandemia, peguei Covid e tal. Eu tinha, assim, uma qualidade de visão, assim, inexplicável, que eu ficava pintando o dia inteiro ali na minuciosidade e sempre ali vendo cada detalhe do contorno, dos traços e tudo. Aí, ali na pandemia, eu tive Covid e daí comecei a não enxergar mais nada. Daí eu achei que era porque estava muito tempo no computador, porque a gente foi obrigado a fazer aqueles meets maravilhosos, né, que começava às 7 da manhã, acabava à meia-noite, daí depois ficava até 3 horas da manhã fazendo planejamento e sustentando e corrigindo a avaliação no Class. Aí marquei um oftalmo, um oftalmo, né? Aí cheguei lá e falei: "Olha, doutor, eu acho que eu tô com sequela do Covid, também tô muito tempo no computador, né, e a minha vista é maravilhosa". Daí, bem naquele ano, eu tinha feito 40 anos. Aí ele olhou para minha ficha, daí ele falou assim: "Não, olha, não tem nada a ver com isso,
é a tua idade mesmo, é uma coisa, parece mágica, assim, a mulher faz 40 anos e a visão dela fica, assim, piora de uma maneira para outra. E então, assim, hoje eu tenho 43, né? Então faz 3 anos que eu uso óculos. Eu não gosto de usar óculos, eu odeio usar óculos. Tá sempre embaçado, tá sempre sujo. Parece que eu nunca tô enxergando direito. Inclusive, agora eu já tô precisando mudar o grau. Mas ele já tá fazendo parte também do meu corpo. É isso. Bacana, olha só, cada um tem uma relação diferente, né? Nossa técnica tem é um pouco parecida, ela não gosta também de usar óculos, ela detesta. Até para tirar foto ela tira, mas ela precisa usar óculos desde criança, ela tem um grau forte desde criança, mas ela não gosta. Márcia, pode ir, sua vez. Eu ergui a mão para pegar o gancho, né? Mas daí a Gabriele começou a falar e era o mesmo gancho, né, Gabriele? Que é o Desculpa, óculos. não vi. Não tem problema. Eu só estou falando que era o mesmo gancho do óculos. Então, o óculos eu acho que me representa porque ele facilita a minha vida, porque todo dia eu levo um tempo para colocar lente, né? E eu gosto de tirar um cochilinho após o almoço, porque eu trabalho de manhã e à noite, né? Então, após o almoço, eu gosto ali de tirar um cochilinho, daí com a lente não pode, então prefiro o óculos. No meu caso também, como o da Gabriele, foi aos 40 anos, né? E o meu problema é só para perto, né? E para longe eu não preciso. Então, tira esse óculos, põe esse óculos, tira o óculos, põe o óculos e perde o óculos, né? Porque eu só preciso para perto mesmo, né? Celular, computador, essas coisas assim, ele facilita, mas eu enxergo sem ele também, né? Mas ele me representa. E um segundo objeto que eu escolhi foi a caneta, porque mesmo, né, que a gente faz tudo no computador hoje, eu preciso anotar. Pode ver que de vez em quando eu tô aqui com a cabeça baixa, mas é porque eu tô anotando, tá? Eu preciso, sabe? Se eu só ouvir e não anotar, parece que passa batido. Então eu tenho que anotar. É isso Tá aí. certo, isso aí. Thaís, pode falar, Sônia. Posso ou ela? Vai você, depois eu falo, Thaís. Belezinha. O meu não vai ser o óculos. Então, como a gente estava falando, né, da questão da imagem corporal, fiquei pensando e a primeira coisa que me veio à cabeça e não demorou muito foi a questão. Eu peguei um espelhinho aqui, não vou ficar virando muito, senão vai dar reflexo. Porque assim, desses crianças eu sempre amava espelho e tudo mais. E na adolescência, a minha irmã, né, ela me chamava de. Que linda! Ela me chamava assim, tipo. Assim, com alguns apelidos, né? Era bujão, quando eu vestia vestido era capa de bujão. Esses apelidos, assim, que irmã ama chamar, né? E eu fui pegando, assim, uma coisa, gente, e eu não conseguia, assim, usar, tipo, blusinha de alcinha, roupa, essas coisas que adolescente usa, assim, gosta. Eu não usava, era só camisetão, roupa, assim, grande, né, pra disfarçar. Hoje eu vejo minhas fotos, gente, tipo, eu era magra. Mas eu me via, assim, eu não conseguia, eu não gostava de olhar no espelho, sabe? Aí eu vejo os adolescentes hoje, assim, eu lembro muito, e eu converso muito isso com eles, né? Porque eu lembro muito de mim. E eu fui até a faculdade, assim. Tanto é que quando eu fazia faculdade, eu tinha os colegas que eles, assim, eles sempre riam e brincavam que eu fazia educação física, né? Porque eu sempre ia com roupa, tipo, roupa largona, grande, né? Aí lá no terceiro, quarto ano que eu fui perdendo um pouco isso. E daí eu voltei, assim, a ser, assim, quem eu sempre gostava, né? Que eu amo um espelho, né? Adoro um espelho, tem espelho na mala, em tudo que é lugar. Tem o espelho, eu tô passando por perto e adoro, né? Sempre gostei. Só que, assim, teve essa fase, né, da adolescência ali, que durou, tipo, acho que durou uns 8 anos, assim, acho que foi de uns 12 ali até uns 19, mais ou menos, por aí, uns 11, 12. Que, assim, eu tinha pavor de espelho.
sabe? Eu gostava de me olhar sozinha, mas eu tinha vergonha de olhar no espelho, por exemplo, se eu estava na escola, se tinha alguma menina perto de mim, em casa mesmo, se tinha alguém próximo, assim, é uma coisa que eu não gostava de me olhar, porque, assim, alguém parece que me vê, tipo, vê eu me vendo no espelho, parece que estava vendo, assim, algo assim, aquela questão do distorcido, sabe? Então, assim, essa questão do corporal, quando a gente está falando, eu gosto muito de trabalhar com os alunos e conversar muito isso com eles e deixar eles meio que desabafar e falar muita coisa. E eu dou muito esse exemplo meu, né? E conto isso para eles, muita coisa assim, porque é algo assim que para a gente nessa época a gente não percebe, né, que outras pessoas estão passando por isso também, né? E às vezes colegas e tal, ali da mesma sala, de repente, né? E a gente acha que é só com a gente, né? Então, tipo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o espelho, assim, que tipo, né, é uma coisa que me marca demais. E acho que era isso. Ótimo, isso aí, isso aí. Aí eu já vim trazer uma outra realidade falando ali sobre questão de imagem corporal, beleza, né? Bacana. Sônia, Eu gosto muito de anel. Então, eu peguei alguns ali, não sei se dá para ver. Consegue ver, não? não tá aparecendo. Não? Eu gosto Levanta ele bastante. aqui, assim, na frente do rosto pra gente ver. Acho que aqui. Aí, apareceu. E grande, eu gosto de anel grande. Então, eu peguei 2 ali, que são bem grandes, assim. Então, desde pequena, eu gosto muito de anel. E quando eu era pequenininha, às vezes ia no bar comprar doce, e eu sempre pedia os doces que tinham anéis, né? Depois de uma certa idade da infância, a minha mãe levava a gente na igreja evangélica, aquelas igrejas bem rígidas, e uma vez a pessoa que ficava na porta, o obreiro lá, tirou todos os meus anéisinhos do dedo, falou que era pecado. E aí eu fiquei um tempo sem usar anel, depois eu voltei, e eu amo de paixão, assim, eu gosto de anel grande. Até as meninas lá da escola, às vezes quando elas vê alguém vendendo semi-joia, elas falam, Sônia, viu o anel do jeito que você gosta. Então eu gosto de anéis grandes, assim. É um gosto mesmo, se eu estou de anel, eu estou bem. Na escola, às vezes, para trabalhar, como eu gosto de anéis grandes, às vezes eu uso, tenho até de plástico, assim, não dá para ver, né? Tenho de plástico, assim, ou de outras cores, é paixão mesmo. Faz Feito. bem. Isso aí. É isso. Maria Olinda. Não sei se ela... Eu estava colocando a blusa bem na hora que você chamou. Eu estou na escola, daí não consegui pegar nada de casa, mas para mim estava fácil também aqui, porque eu gosto de óculos, assim, porque, bom, eu sou meio cegueta, né? Eu não tive problema, assim, antes de também de criança, né? Mas comecei, assim, em torno dos 40 anos também a ter problema de visão, né? Meio de veieira também, como a nossa colega aí que chegou à idade, né? Não é Covid, é a idade mesmo. Daí, só que como eu gosto bastante assim, de roupas diferentes, de andar sempre bem arrumada, aí então quando eu tenho que trocar de óculos, eu faço 2, 3 tipos de óculos diferentes para combinar mais ou menos com o estilo de roupa que eu gosto, sabe? Então, às vezes estou com óculos preto, às vezes estou com dourado, às vezes estou com mais colorido. Então, daí sempre faço 2, 3 tipos de óculos, tem um que fica na cabeceira da cama para ler. E daí, no meu caso, foi 2 objetos, né? Não foi só o óculos, né? Daí o cachecol também, que eu também o cachecol também faz meio parte do meu vestuário quase o tempo todo, assim, sabe? Eu tenho coleção de cachecóis também. Gosto de andar meio estilosa. Muito, muito estilosa ela, gostei. Janete. Janete, tá... Aí, oi. Eu escolho o cachecol também, que eu tô aqui com um que é preto e... eu vou ter que tirar o filtro, né, para vocês verem. Dá para ver um pouquinho. Dá para ver, Isso. Hoje eu estou usando um preto e vermelho. O inverno, para mim, eu acho ele muito ruim. Fico meio depressiva assim no inverno. Eu gosto de sol. Esse frio sistemático, para mim, é uma agressão, uma violência reincidente, assim. Eu fico
é uma violência mesmo para mim. E o cachecol, ele complementa, então eu uso muitas cores, um pouco de cromoterapia, sabe? Ele dá uma balançada, então eu gosto de usar o cachecol de cores vivas, eu uso amarelo, uso vermelho, laranja, e eu procuro assim ter uma cores bem alegres e vivas porque é a cor que eu preciso. Não é para os outros, é que eu preciso daquela cor. Então, cada dia eu preciso de uma cor para me auxiliar a atravessar o inverno. Então, meus cachecols, eu também sou colecionadora de cachecol, de cores várias, assim. Mas é aquele carinho nos olhos também, né? É. Ótimo. Jane? Opa, deixa eu abrir aqui. Olha, professor, que está perto de mim, me representa na escola, ó. Tá? Um garfo. Eu faço muita bisteca assada, gosto de bisteca, todo mundo conhece a Janinha da bisteca, e eu como muito bem, sou boa de garfo, e eu, assim, eu tô gordinha, eu sei que eu como bem, e o que me representa nesse momento agora, aqui nessa mesa, estudando, é esse garfo que estava perto de mim, porque eu estava comendo. Eu passo o tempo todo beliscando. Então, eu tô dando risada porque é um garfo, né? Né? Boa de garfo mesmo, então. Bacana, isso aí. É isso aí. Agora eu fiquei com vontade de provar bisteca. Imanjaína? Bom, eu escolhi um batom, porque na minha adolescência minha mãe não me deixava eu usar batom. Então, eu também venho de uma religião bem, assim, uma doutrina muito, muito rígida, né? As mulheres não podiam usar batom, não podiam se maquiar e tal. E a minha mãe, ela não deixava também, não podia cortar o cabelo, não podia pintar a unha, batom, Deus o livre, batom era algo assim que, se você usasse batom, você ia direto para o inferno, né? Então, daí, quando eu comecei a usar, daí, a partir dos meus 16, 17 anos, assim, já comecei a ter mais liberdade, então, daí, comecei a comprar e usar. Então, para mim, assim, o batom foi um símbolo de independência, assim, para mim, né? Para poder me sentia melhor, me sentia mais bonita, assim, né? Mais atraente. Então, para mim, o batom, assim, é algo que para mim marcou muito. Olha só quanto significado, gente, um objeto pode ter, né? Deixa eu ver, a Celina escreveu dela ali. Ela tá atendendo o filho dela agora. O meu é um vidro de esmalte. Se eu não estiver com as unhas feitas, eu me sinto péssima. Não gosto nem de me arrumar. Eu preciso fazer as unhas toda semana. Isso aí. Isso aí. Né? Cada um tem a sua relação ali com esses objetos, né? E falar um pouco sobre a aparência da gente, né? Como a gente se mostra, como as pessoas nos veem, né? Então, o que a gente acabou de fazer é um jogo teatral, né? É um jogo bem simples, né? Existem vários tipos de jogos teatrais que a gente pode estar fazendo com os nossos alunos. E aqui a gente trabalhou a imagem corporal junto com o jogo teatral, né? O que o jogo teatral ele pode promover ali dentro da sala de aula com os alunos? Ele pode promover uma escuta, uma expressão, construção coletiva, reflexões, né? Ele desenvolve empatia, porque eu ouço o meu colega, né? E desenvolve também um pensamento crítico sobre aquele assunto que a gente está trabalhando, ok? E o nosso Em Ação de hoje, nós vamos analisar uma proposta de aula, tá? E vamos colocar ali pontos positivos para essa aula e vamos pensar também em pontos de atenção para essa aula ali, que a gente vai analisar. Então, a gente vai se reunir em grupos de 4 pessoas. Eu acho que não vai dar 4 pessoas aqui, tá? Talvez eu faça 3 grupos de 3. Vou ver aqui como é que eu consigo distribuir vocês. Daí a gente vai abrir o nosso material disponibilizado.
A gente vai fazer a leitura da atividade, são 4 páginas, da 7 até a 10, tá? Então, não precisa ser uma leitura criteriosa, né? Pode ser uma leitura ali, meio que por cima ali, só para vocês verem os pontos principais da atividade, para vocês entenderem a atividade, tá? Caso não dê tempo. Apresentada no caderno de cidadania digital. Depois responda no material de apoio os questionamentos propostos. Aponte quais adaptações são necessárias para que você possa desenvolver essa atividade com o seu estudante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mandar o arquivo para vocês do material de apoio. Só um momento, para vocês tirarem uma cópia. E esse daqui é uma cópia para o grupo, tá, pessoal? Então, não precisa cada um tirar a sua cópia. Uma pessoa do grupo já pode tirar a cópia, ok? Opa! O que eu fiz aqui? Aí, tá. Material. Pronto. Mandei no chat para vocês, material de apoio. Vou abrir aqui para explicar para vocês como que vai funcionar, tá? Então, vou criar minha cópia aqui. E a gente vai usar esse caderno aqui, ó, que é um caderno de cidadania digital, que é uma proposta que algumas escolas já vêm atribuindo ali, ok? Vamos colocar o nome dos integrantes que fazem parte do grupo, né? O componente que, né, às vezes cada um pode ter um componente diferente que trabalha lá na sala de aula. Por exemplo, eu lembro que aqui a Maria Olinda é da biologia, a Márcia de matemática, a Thaís também trabalha em educação física, talvez, ali, né? Então, então a gente vai pensar ali em outros componentes também, tá? Que a gente possa estar trabalhando. Então, a gente vai abrir esse material, tá? Que tá aqui. Então, deixa eu clicar nele. Ó. E nós vamos lá na página... Opa. Só um momento. Só um pouquinho. Na página 7 até a 10, ok? Bora lá. Página 7. Página 3. Vocês vão ver aqui que o número da página, ele tá da apostila, tá, gente? Sigam esse número que aparece aqui embaixo, ó, do PDF, tá? 4 a 13. São 13 páginas, tá? Então, eu vou lá na página 7, que é a atividade 4, tá bom? Então, atividade 4 que a gente vai falar, que é a campanha sem filtro, tá? Então, vocês vão analisar essa atividade, ok? Até aqui, até a página 10, ok? E vão analisar ali como que pode funcionar essa atividade na sala de aula, dentro do contexto de vocês, tá? Pensa na realidade de vocês, ok? Voltando lá, aí a gente vai preencher esse arquivo aqui, ó. Aponte os pontos positivos de desenvolver essa atividade com seus estudantes. Então, vocês vão escrever aqui quais são os pontos positivos. Depois, os pontos de atenção, tá? Que nós precisamos ter a partir dessa atividade. Destaque quais adaptações seriam necessárias. Dá para aplicar essa atividade? Dá, mas eu preciso adaptar alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui. Até mesmo se eu for mudar o componente ou alguma coisa assim, preciso fazer algumas adaptações. Então, vocês vão escrever aqui também. E depois, transforme a proposta da atividade em uma missão para o jogo, né? Para a nossa gamificação. Aqui é opcional, tá? Se der tempo, vocês fazem. Se não der, vocês podem fazer em outro momento, caso queiram, tá? Tranquilo? Ana Lúcia tá pedindo para... Professor, a gente tem que preencher individual ou vai ser em grupo? É em grupo, o arquivo é em grupo, tá bom? É um arquivo para o grupo. Vamos lá. Então, o arquivo já está com vocês. Oi, Ana Lúcia, tudo bem?
eu acho que você entrou com outra conta. Tenta entrar com o seu @escola. Tá bem, vou voltar. Só um Beleza? pouquinho. Deixa eu separar os grupos, então, para nós. Sala temática. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Eu vou separar 2 grupos, tá, pessoal? Então vai ficar 2 salas. Ordem aleatória. Ok. Tá, mas. Ai, meu Deus. Ele faz uma confusão aqui. Vamos ver se assim vai. Assim ficou melhor. Ó, então aqui na sala principal vão ficar a Emanjaína, Gabriele, Márcia e Sônia, tá? Aí o restante vai para outra sala, que é a Celina, Jane, Jeanette, Mariolinda e Thaís. Aí fica 5 pessoas na outra sala, tá? É isso. Eu vou colocar aqui para nós, agora são 8h30. Eu vou colocar 20 minutos para nós, tá bom? Todo mundo pegou o link aí para poder tirar a sua cópia? Escolhe daí uma pessoa do grupo para digitar, ou caso vocês queiram todo mundo ir digitando, enquanto um responde uma coisa, outro responde outra, e vão conversando ao mesmo tempo. Escolhe um para ser o orador, né? Para apresentar aqui no compartilhamento depois. Beleza? Então vamos lá. Até daqui a pouco. Belezinha. Aqui ficaram as meninas, então. Ficou alguma dúvida? Não. Alguém gosta de digitar aí? Quem que vai ficar com o arquivo? Eu fiz uma cópia. Você fez? Digito. Isso. Compartilha. Você consegue compartilhar o arquivo, então, com o pessoal aqui, Eu Márcia? consigo, mas a Emanjaína que vai digitar, daí ela compartilha, que daí ela precisa para Isso, pode digitar. ser. Lembra lá que tem que ir lá em compartilhar e deixar editável, tá bom? Para as outras pessoas conseguirem ver também, tá? Vou lá no outro grupo para ver se está tudo certo. Aí vocês podem ler o material, ler a proposta, tá? Uhum. Isso. Não, Só um eu pouquinho. acho que não é esse Emanjaína, é o Tem outro. É. Aquele que você fez uma cópia, onde a gente tem que pôr os pontos de atenção, as adaptações. Esse. Mais embaixo. Esse daqui você vem aqui em compartilhar, ó. Compartilhar. Daí, se você colocar os nossos nomes ali, a gente vai contribuindo também. Isso. Nome dos integrantes. Tá. Você já colocou CE? Uhum. Agora, se você passar o seu link para a gente pode contribuir com o seu documento. É o link? Vem aqui em compartilhar de novo. Isso, vem aqui, ó, copiar link e põe no chat para nós. Só um pouquinho. Só que como editor, você colocou como leitor. Ah, verdade. Editor.
As páginas que vão ser lidas, que é da 4 a 13, é de qual desse? Tem o Caderno Cidadania, esse de baixo? É só atividade, Sônia, só a 4. Ah, Só atividade 4. Qual que é o nome? Angelina, Sônia, Cláudia? Isso, Cláudia? Márcia. Qual que era a outra? Deixa eu ver quem mais está aqui. Gabriele. A Gabriele e a Ana Lúcia. Acho que... Ana Lúcia? Ana Lúcia. Mais alguém? Não, só nós 5. Tá. Sim. Ok. Componentes, cadê as... O meu componente é matemática. Vou colocar aqui. Tem que abrir o documento para daí a gente conseguir acompanhar. Esse que ela está escrevendo já está editável, né? Agora, vai lá na atividade, na página 13, atividade 4, Emanjaína, para a gente ler aquela... Vocês estão vendo aí ou não? Hã? Tá vendo aí? sim. Não, você tem que abrir, daí vai lá em cima, tem assim, compartilhar essa guia. Isso. Tem como você dar zoom? Senão a gente mesmo, ó, aqui do ladinho aparece um zoom, daí a gente pode aumentar. Ixi, aumentei demais, diminui demais. Posso ler? Pode ler. Atividade 4, campanha, hashtag sem filtro. Agora é hora de desafiar os estudantes a tirarem uma selfie sem filtro, realçando algum aspecto. Olha, aquela... Não era você, Gabriele, que estava falando de um trabalho que fez? Não tinha uma professora que falou? É, aula da segunda série, mídias digitais 1. Bem parecido. O conteúdo era sempre assim, relacionado a esse fala de hoje. Então, tirarem uma selfie sem filtro, realçando algum aspecto de seu rosto que merece atenção positivamente. A fotografia não pode ter nenhum retoque, por isso devem considerar aspecto de luminosidade e contraste, utilizando a luz natural do ambiente. As estudantes também serão desafiadas a não usar maquiagem, eliminando o máximo de interferência sobre seu rosto natural, buscando valorizar seus traços e sua beleza. Recomendamos que os registros sejam feitos pela própria pessoa para que a publicação da fotografia sem autorização seja evitada. Algumas matérias sobre movimentos de fotografias mais naturais da internet podem ser encontradas, daí aqui tem algumas referências. Daí, daqui, professor Lucas, a gente tem que achar os pontos positivos, as adaptações, os pontos de melhorias, Isso, os pontos positivos da atividade, pontos de atenção, as adaptações, e se der tempo, daí vocês pensam ali como que essa atividade pode fazer parte da gamificação lá também, como uma das missões. Tá, eu acho que um ponto positivo que a gente poderia colocar seria, com essa atividade, como a professora até citou, né, lá que ela fez o trabalho, reforçar a autoestima? Pode ser uma... Sim, pode ser um ponto positivo. Pode ser um ponto positivo? Mostrar que eles são lindos mesmo sem maquiagem, sem filtros, sem nada, né? Então,
fortalecer a autoestima, né? Autoestima é tudo junto, né? É. Fortalecer a autoestima, valorizar, talvez, sua beleza natural. A sua beleza natural, isso. Aceitar, né? Valorizar e Aceitação. aceitar. Aceitação. Ok. Outro ponto também poderia ser uma crítica, como se diria, uma crítica positiva, construtiva, né? Palavra, eu acho, uma crítica construtiva também para a autoestima também. Aí nós só estamos nos pontos fortes, tá, professor? Depois nós vamos para os pontos de atenção. Mais algum, gente, que eu já estou achando que eu estou falando demais. Posso comentar algo? Claro, Ana. Então, eu estava pensando, a professora falando, a gente espera alcançar esses objetivos, né? Quando a gente trabalha a autoestima, trabalha a imagem real. Mas eu trabalho muito com jovens e um pouco de terapia com eles também. Eles não conseguem se ver dessa forma, né? Porque se você tira o filtro e a gente acha que eles vão melhorar a autoestima, apesar de ser esse o nosso desejo, o resultado é que eles vão se achar muito mais feio do que eles são, né? Tem até uma pesquisa, dá até para passar esse vídeo para as aulas, o quanto a gente se acha bonito. Daí foi pego várias pessoas, colocado na frente do espelho, e ela começou a falar sobre ela. E daí, ao mesmo tempo, foi colocado uma outra pessoa que não a conhecia para falar sobre ela. E daí a pesquisa, em resumo, diz que a gente se vê 10 vezes mais feio do que a gente é. Então, assim, a gente não tem essa percepção. A gente foca em pontos negativos. E eu acho que você estava... Eu entrei agora, mas eu acho que é esse o assunto. E a gente tem esse padrão estético, midiático, que coloca a gente nessa desvantagem, digamos assim. Então, e isso quer se impor para todos. E a gente tem culturas diferentes, características de cultura diferentes. A gente não é europeu, quer dizer, aqui no Sul, sim, mas a gente tem traços de europeu, mas a maioria não tem, né? E assim, acaba que, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente tem esse objetivo, mas a gente deveria tentar mostrar para eles essa pesquisa, sabe? Que a gente nunca se considera no padrão de beleza. Então, assim, e uma das coisas que eu penso que as meninas querem muito é impressionar os meninos, né? E os meninos, ou todo homem, ele não gosta de mulher padrão de mídia, ele gosta de mulher natural. Então, não sei se isso pode ser trabalhado, mas é uma outra pesquisa também. Então, só levantar essa questão para ver se a gente fomenta alguma coisa diferente aqui, ou se dá para complementar o que a professora já falou. Eu acho que daria para pôr, Emanjaína e Sônia e Gabriele e Ana Lúcia, né? Se vocês concordarem, ali como ponto de atenção, como vulnerabilidade. Até anotei aqui a hora que a professora Ana Lúcia estava falando, vulnerabilidade emocional, né? Porque legal. que ela falou, então isso, né, traz uma vulnerabilidade emocional no estudante. Então,
dá para fazer um trabalho em parceria com o projeto de vida, né? Isso. Trabalhar toda essa discussão, né? É um trabalho assim a longo prazo, né? Um trabalho de uma aula, né? Um debate ali com os alunos. E é bem difícil porque é também. bem como a professora falou mesmo. Eles querem colocar tudo, né, o que não é real, né? E o que eu percebo também é que eles nunca aceitam a foto que a gente tira deles. Se eles tiram foto, daí eles fazem lá o ângulo da maneira que eles gostam, daí eles até às vezes postam. Mas que nem eu, sou muito de tirar foto dos alunos fazendo trabalho com eles e tal. Daí eles vão lá, até curte, assim, reagem nos stories, mas eles não repostam, porque eles morrem de vergonha e de como eles ficaram, que não era do jeito que eles queriam. A gente não, alguém postou, a gente já vai lá e reposta, né? Eles não. Eles não aceitam a maneira que a gente tira foto deles. Eles sempre acham que eles estão feios, porque não é o jeito que eles estão acostumados a se ver quando eles tiram foto. Mas aí é que vem essa questão do padrão, né? O padrão de beleza, que na cabeça deles tem que seguir, né? Eles acham que tem que fazer conforme o que a mídia está colocando ali. O padrão de beleza é a menina magra. Esse é o padrão de beleza. Eles não entendem que aquela foto é para representar um momento que a gente viveu juntos ali, né, na aula e tal. Eles acham que é para mostrar a beleza, eles não estão preocupados no momento, né, no que aconteceu com aquilo, né, a representação. Ok. Então, a gente coloca mais alguma coisa. Então, daí, no caso ali, falar um pouco sobre a vulnerabilidade. O que você tinha comentado? Eu escrevi. Você já escreveu? Eu fui aproveitando. Então tá bom. Tá ótimo. Beleza. Bom, não sei, né? Se pode. A intenção era a gente compartilhar para colaborar, para não ficar muito puxado só para você. Não, tranquilo. Tudo bem. Tá ótimo. É que eu não tinha visto ali embaixo. Eu colocaria também, não sei se é assertivo, a percepção de si mesmo. Que eu acho que a gente não consegue ver isso, né? E isso é meio que geral, não é só adolescente, né? A gente até adulto. Eu vejo minhas fotos de quando eu reclamava. Hoje eu falo, nossa, como era boa aquela foto. Porque a gente envelhece. Ei, mas essa história aí. Ana, mas. Essa história que a gente se vê 10 vezes mais feio, aí você pô, tá bom. Então nós somos lindas, né? Pois é isso que eu comentava. Tem fotos que eu tenho de 10 anos, e eu lembro quando eu tirei foto, porque eu tenho problema com foto. Eu saio de boca aberta, fechar, de olho fechado, ou fazendo careta. Eu não sou fotogênica. Então, assim, e eu falava, nossa, que foto horrível, e ficava incomodada com aquela foto. Daí, agora, depois de 10 anos, eu vou olhar, nossa, essa pele era muito boa, esse olho estava muito bom. É porque a gente não se valoriza na época, né? Então, mas daí essa parte que, Emanjaína, você não acha que percepção de si mesmo seria um ponto aqui positivo dessa atividade? O que você acha? Mas está dentro, né? Os pontos positivos de desenvolver essa atividade, está ali dentro desse tema. Tá. Beleza. Não. E o que foi colocado? Não ouvi aqui. Tá. Tá. Então, você quer que coloque lá em cima, então, percepção de si mesmo? Não, percepção de si mesmo não é mais um ponto de... Vou colocar lá em cima ali, então. Eu acho que outra coisa também, que ali um ponto de... Daí também não sei se entra no ponto de atenção ou no de... Eu acho que seria um ponto de atenção, né? O gênero e identidade. O
que vocês acham? Tem acento? Falaria sobre o que, professora? Identidade. Oi? Falaria sobre o que daí? Até a questão de gênero mesmo, né? Que é tão comentado hoje em dia, porque a gente sabe que é real hoje, né? Que a gente tem alunas que se gostam, tem alunos que se gostam, e às vezes tem vergonha disso. E então, até esse trabalho assim, né? Com gênero mesmo. Sei lá, não sei, coloquei lá, mas se quiser a gente tira. Eu tinha uma aluna, vou contar uma história para vocês. Eu tinha uma aluna, pensa numa menina linda, sabe? Linda, linda, linda. Mas ela, assim, o comportamento dela era sempre retraído, sabe? De repente, daí quando ela era minha aluna ali no fundamental, sabe? Quando ela foi para o ensino médio, daí ela se revelou, talvez até com essas aulas aí de artes que vocês dão, né? Da pessoa, né, se reconhecer como é. Ela cortou o cabelo bem curtinho, o nome dela é Bruna, ela mudou o nome para Bruno, sabe? Assumiu a identidade dela, porque ela estava num corpo de menina, mas ela se sentia um menino, e ela assumiu essa identidade dela. Então, por isso que eu falo assim, gênero e identidade. Mas Nesse sentido. só para eu entender, porque eu estou fora da escola há alguns anos, né? Isso não dá muito problema com os pais? Eu não sei se vocês, em arte, vocês trabalham essas questões. Porque é meio polêmico, né? Desde Mas tem tanta coisa para trabalhar. Até em matemática, hoje em dia, a gente trabalha. Porque na minha escola, pelo menos, a gente tem um projeto de leitura, escrita e problematização, sabe? Uhum. E nesse projeto, todas as disciplinas trabalham um tema. E às vezes o tema é gênero e identidade. E a gente foca, e até hoje nunca tivemos problemas com os pais. Oi, pessoal, voltamos. Acabou o tempo. Bom, mas eu vou tirar então. O que vocês acham? Vocês que sabem. É polêmico? Se for polêmico, a gente tira. Deixa eu tirar. Não sei, eu como individual, assim, eu evito temas muito polêmicos, porque eu gosto de respeitar a família, assim, a pessoa, e não sou nenhum lado, nenhum outro, mas eu evito para que as pessoas tenham liberdade tanto de um lado, tanto do outro, como resolver suas situações, suas escolhas. Sim. Eu trabalho outros temas, assim, porque adolescente, ele é muito vai com todo mundo, né? Eu tenho medo de modinha, sabe? De moda, só isso que me incomoda, assim. Mas se é uma escolha, se não é, ele pode amadurecer isso e de quando tiver, eu creio que por 18, 20, 21, ele já tem a maturidade para algumas decisões, né? Não arrependimento. Igual a professora falou que teve uma menina assim, eu já tive uma colega de faculdade que teve uma experiência ao contrário, sabe? Ela se arrependeu de ter tido experiência, ela se culpa até hoje por experiência que ela não queria ter tido. Então, assim, não sei, eu acho meio polêmico, meio pessoal, não sei. Vamos fazer o seguinte, pessoal, aproveitar que o grupo de vocês já está aberto na tela, vocês querem apresentar o que vocês pensaram ali, em conjunto? Quem que vai ser o porta-voz de vocês?
O grupo da Imanjaína. A Ana Lúcia, Acho que a Márcia, Ana talvez. Lúcia, a Márcia, né? Parece É, que acho que Márcia, Márcia, por livre e espontânea vontade, Márcia. Ai, então. Jesus! Nem sou de arte, é a gente. Márcia e a Ana Lúcia que mais. Então sobe, Mas é Manjaína, para a gente A Ana começar. Lúcia também pode falar um pouco aí. A ela Márcia teve- fala um pouco, a Ana Lúcia um pouco. Ah, Não, por isso a gente falou muito, agora é vocês. Ó, só pra gente deixar Emanjaína, aqui, ó. sobe um Aí, pouquinho. imagina, se você puder compartilhar o link daí depois, lá nos comentários da aula de hoje, tá? Tá, ok. Você pode subir um pouquinho para eu ver? Aí, tá, pode descer. Tá, aí. Isso. A primeiro era aponte os pontos positivos de desenvolver essa atividade com os estudantes, né? Então, assim, a gente discutiu bastante e colocamos aqui, né, resumidamente, o que foi discutido. Essa atividade ela pode fortalecer a autoestima, valorizar e aceitar sua beleza natural, né? Se ela for bem conduzida. Ela pode ser uma crítica construtiva também, e ela pode trazer uma percepção do si mesmo, né? Do aluno, como ele é, da beleza natural do aluno ou da aluna, mesmo sem acessórios, né? Maquiagens e outras coisas. Tudo bem? Concordam? Sim, e a percepção de que somos muito mais atrativos do que a gente pensa, né? E tem essa pesquisa na internet que todo mundo conhece, é só pesquisar lá, que a gente se vê 10 vezes mais feinho do que a gente é. A gente é bonito, mas a gente foca em coisas que a gente quer ter um padrão, né? Daí, alguns pontos de atenção aqui, né, com essa atividade que a gente destacou foi que, dependendo de como for conduzida essa atividade, ela pode trazer uma vulnerabilidade emocional, né, para o estudante e também uma pressão, né, social. E as adaptações, eu coloquei ali, nem comentei com as meninas, né? Enquanto a gente estava voltando, eu estava escrevendo. Eu coloquei, não sei se elas concordam, né? Que para fazer essa atividade a gente tem que garantir um ambiente de respeito e segurança. Ótimo. Perfeito. Isso aí. Isso aí. Parabéns, meninas. Exato. Eu queria saber quando que a Márcia escreveu, porque ela falou comigo o tempo todo. Essa mulher é uma maravilha, ela fala, escreve, pinta, desenha. A Imanjaína estava escrevendo, né? Nós duas. As duas estavam escrevendo? As duas. É porque teve outro. A Emanjaína, ela compartilhou e daí a gente foi editando junto. Verdade. Conforme aquela hora que você estava falando, Ana, eu estava escrevendo. Obrigada, Emanjaína. Ô, professor. Obrigada a todos. De nada. Agora, do outro grupo, quem que vai apresentar para nós? Quem que vai ser o porta-voz? Ô, professor. Professor. Pode falar. Pode falar. Tá todo mundo aparecendo como se estivesse com a câmera fechada. É conexão. É a conexão sua, Gabriela. É a conexão. Às vezes a conexão ela fica lenta, daí o que o Google Meet faz? Ele fecha as câmeras para você, para não ficar tão pesado para você. E você conseguir escutar a gente. Mas a minha tá aberta ou tá fechada? A tua, você tá aparecendo para mim. Que estranho, nunca passei por isso. O meu começou assim hoje. Vamos lá. Quem que era o outro deu grupo? uma animada, né, Lucas? Oi? Daí o teu computador deu uma animada, né? De Agora repente. deu. É que eu não posso mexer muita coisa, que abrir muita coisa aqui também, senão... Quem que vai ser o porta-voz do outro? Vamos lá. Uma pessoa só, gente. Nossa, não precisa ser gente, todo mundo.
Não precisem brigar. Eu voto na Thaís, porque é a Thaís que estava digitando. A Maria Olinda fala muito bem. Deixa eu ver quem mais fala muito bem lá. Que eu gostei. Thaís, eu voto em você também. Não, E 2 votos, já ganhou. Não, ó, eu vou compartilhar e vocês falam. Cada um fala um pouquinho, vamos lá. Peraí, deixa eu achar. Tá, então os pontos positivos, né, da atividade. 2 pontos que a gente acha que seriam legais são abordar temas, né, delicados como a insegurança sem o uso da maquiagem, isso principalmente envolvendo as meninas. Só que, assim, tem meninos também que usam maquiagem, né? Eu tenho alunos que usam maquiagem, principalmente a questão de corretivo, questão de espinhas, né? Então, seria, assim, adolescentes no geral, né? E incentivar que a beleza, né, natural pode ser, tipo, o belo também, né? Então, a questão da beleza, assim, sem esse excesso de maquiagem, né, que a gente estava comentando, assim, que a gente tem recebido, assim, até sexto ano, né, com 1 quilo de maquiagem no rosto ali, muita coisa, né, criança cada vez mais criança, né, até mesmo criança eu vejo indo para a escola do município, às vezes com maquiagem, assim, não é maquiagem igual a gente ia, aquelas que a gente compra de criança, não, maquiagem, né, tipo, a gente vê que passa ali um tempão fazendo a maquiagem mesmo, né, para assim, arrumar, às vezes, que na cabecinha deles, né, são defeitos e tudo mais. Então, seriam, assim, 2 pontos que a gente acha legal ali que são positivos. Aí, 3 pontos de atenção. A possibilidade, né, de usarem o celular para outras finalidades, que sempre existe. A possibilidade, né, do bullying ou críticas, né, curtidas, postagens e fotos dos colegas. E o problema, né, pode aparecer quando o adolescente for editar a imagem. Esse aqui alguém poderia do grupo me ajudar a comentar? Esse último aqui? Do editar a imagem, eu não lembro quem que comentou, que tinha mais alguns comentários e eu não consegui acrescentar. Isso, Thaís, deixa eu te ajudar aqui. É que o problema de quando aparece, quando o adolescente vai editar uma imagem, como o texto está dizendo, é ali que ele não aceita que ele tenha nada de defeito no rosto. Então, ele começa a utilizar os filtros para que a sua imagem fique sempre bonito, né? Que não apareça, né, nada. E o uso excessivo dessa edição e de muitas postagens, e cada vez querer que essa imagem saia mais perfeita, mais bonita, é isso que leva ao grande problema, né, eu esqueci o nome da palavra. Dismorfia, né? Dismorfia digital. Tá? Esse uso excessivo e querer que a imagem, cada vez que ele for editar, ele utilizar os recursos de filtro e tudo mais. Uhum. Então, ali continuando, né, algumas adaptações que são necessárias, como comentado já ali, acho que anteriormente, né, no nosso grupo só, a liberação, né, solicitar liberação do uso do celular para os estudantes, assim, com antecedência, né, para uso pedagógico. Não sei se, né, são todas as escolas, mas como eu comentei, a minha, por exemplo, é uma escola que meio que fica empatando ali quando você quer usar, mas a gente tenta, né, então está preparado para isso. Preparar um lugar iluminado, né, no ambiente escolar para realizar as atividades com os estudantes. Então, assim, ter em mente que, às vezes, né, a sala de aula que a gente tem
de repente não é aquele ambiente adequado. Eu tenho salas assim na escola que eu tô de manhã, por exemplo, tem sala que, tipo, de um lado é bem escuro e do outro lado pega sol na sala inteira, praticamente. Então, assim, tem atividades, eu tô fazendo teatro de sombras com o terceiro ano, a gente trocou de sala para ir numa sala que pega bem mais sombra, porque a sala que o terceiro ano tem é uma sala que pega, tipo, muito sol. Então, a gente inverte. Então, para essa situação também, né, estudar qual que seria o ambiente adequado dentro da escola. De repente, não a própria sala deles. Preparar um lugar, né, ambiente natural, de repente, aberto, colorido, né, para melhor expressão do belo, sem as artificialidades. Aqui, de repente, a gente percebe, assim, que quando... Eu não sei se era exatamente isso que as meninas queriam comentar, mas, assim, eu percebo muito que quando eles estão, assim, tipo, em meio à natureza, flores, plantas, essas coisas, a gente percebe que eles tiram mais fotos e dá a impressão, assim, que eles se sentem mais bonitos, né? A gente vê muito foto de adolescente, às vezes no sol, ali eles tiram contra a luz, contra o sol, né? Então, assim, dá essa sensação que eles estão se sentindo mais bonitos naquele momento. E talvez, assim, aproveitar disso para utilizar também essa questão do sem maquiagem, né? E mostrar que eles podem, assim, ter esse sentimento, né? E começar por aí, né? Que não é do dia para a noite, da noite para o dia, que eles vão começar a se gostar totalmente, né? Sem esses filtros, né? Mas ir testando, né? Ir tentando, né? Dia por dia, ali um pouquinho, né? Cada vez mais. E acho que era isso. Não sei se o pessoal quer acrescentar mais alguma coisa. Tá ótimo. Perfeito. Obrigada, Thaís. E eu já imaginei eles lá num balanço, numa árvore, tirando foto bastante. Gostei das ideias, gostei bastante. E a gente tem adaptações diferentes ali para a atividade, né? Quem quiser usar essa atividade ali também, levar para sua sala de aula, dá para usar como implementação também essa atividade, tá bom? Fica bem bacana, ok? Pessoal, eu mandei aqui no chat para vocês o link da síntese para vocês preencherem, tá? A nossa técnica, ela pediu uma coisa, porque ela vê no geral lá, na verdade, ela não vê por turma, então ela vê as minhas 3 turmas, mais as 3 turmas da outra formadora, então ela vê 6 turmas, e no geral, ela viu que estava aparecendo algumas respostas erradas, e ela até perguntou pra gente, né, se às vezes é porque ficou muito corrido o tempo, ou se, né, a leitura não deu muito bem, ou se por causa que o pessoal não compreendeu o tema mesmo, tá? Então, aí depois, né, se vocês forem preencher, aí dá um feedback para nós depois dessa síntese, o que vocês estão achando, se está muito difícil de compreender as perguntas, daí vocês avisam a gente, tá bom? Vou dar uns minutinhos para vocês preencherem a síntese. A Thaís, depois, se ela conseguir compartilhar o link da atividade de hoje lá no Classroom também, tá bom? Lá nos comentários da aula de hoje. Esse link a gente vai botar lá no portfólio, professor? Oi? O link da nossa atividade é para colocar no portfólio? Não, hoje não tem portfólio. Hoje vai ficar só no Classroom mesmo. Enquanto vocês vão preenchendo esse, eu vou deixar já também o link para vocês do formulário de avaliação da nossa reunião, tá? Essa avaliação também é bem importante para que vocês deem esse feedback, né? Do que vocês acharam do andamento da reunião, né? Como que foi. E caso, né? Lembrando que nossa turma é a turma B de bola,
Caso vocês queiram, né, compartilhar nas redes sociais de vocês as atividades que vocês fazem na sala de aula, né, fica aqui a indicação para vocês marcarem um @educaçãopr e usar a hashtag Formadores em Ação, né, com as implementações que a gente faz aqui, com as atividades que a gente acaba compartilhando aqui, tá bom? Como é que é o formador Lucas? @educacãoparaná, que é o Instagram, e a hashtag é Formadores em Ação, tudo junto. Ah, tá. Formadores. Não vou usar, não, porque eu não sei se eles vão aprovar a minha prática para Foz do Iguaçu. Eu acho que não saiu o resultado ainda, né? Não, acho que é julho, né? Ah, sim. Vamos lá. Lembrete das atividades avaliativas nossas, né? Dia 4/7, entrega do portfólio. Então, daqui 2 semanas, entrega do portfólio. E dia 8/8, entrega do relato de implementação, tá bom? Então, quem tá meio atrasadinho aí, já tenta dar uma agilizada, que nós temos um recesso aí ainda, tá? Parece ser bastante tempo, mas não é não. Para a próxima semana, eu preciso que vocês preencham uma planilha para nós. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Só um momento. Você pode me mandar esse turma B, link, né? Lucas, ali no... Turma B. Turma B. Tá. No chat. Tá tudo... Não entendi. Eu errei só uma, Lucas. Ótimo. Gente, ó, para a nossa próxima reunião, a gente vai fazer uma atividade em grupo que eu preciso que vocês preencham essa planilha aqui, tá? Vou até mandar ela aqui no chat de novo também, tá? E depois eu mando lá no WhatsApp. Oi? Espera um pouquinho. Não, eu tô falando de... Eu vou esperar, tá? Tá bom. Não errei nenhuma. Tá, o que você colocou no chat agora? Aí tem, ó, o link da avaliação. Já fiz. Já fez? Então tá bom. Então é isso. Não, você estava falando na hora que eu estava preenchendo lá, você estava falando que ia pôr... Era essa tabela? Essa tabela, essa planilha. Tá? Planilha de grupos. Planilha de grupos. Para que é isso? Semana que vem a gente vai trabalhar com a metodologia que é a aprendizagem por pares, tá? Então a gente vai pensar nisso. Dividir grupos a partir de habilidades. Então o que vocês vão fazer? Vamos supor lá que a Márcia colocou o nome dela no primeiro grupo lá, tá? Colocou o nome lá. Aí ela vai ver qual habilidade que mais se enquadra com ela. Se é familiarizada com o recurso do Canva, se ela é mais familiarizada com as redes sociais, se ela possui referência com o tema de representatividade nas artes, ou se ela consegue se expressar oralmente com facilidade, tá? Então, ela vai escolher uma habilidade. Escolhe uma só, tá? Aí a Maria Olinda vai preencher lá também. Se a Maria Olinda tem a mesma habilidade da Márcia, aí ela já não preenche no grupo 1. Aí ela vai para o grupo 2, tá? Daí ela preenche lá. Se ela tem uma habilidade diferente da Márcia, aí ela preenche ali no grupo 1 mesmo e coloca lá qual a habilidade que ela tem ali. Ok? Para a gente ter habilidades diferentes dentro do mesmo grupo. Deu para entender? Sim. Tranquilo, né? Eu vou mandar esse link no WhatsApp também, tá? Vou até mandar já para não esquecer. Tá, mas eu preencho depois que a pessoa se preencher ou já posso preencher e daí eles vêm... Já pode preencher. Se você for a primeira, os outros que entrem no outro grupo lá. Daí. E qual que é a finalidade disso? Para formar pares para a próxima? Isso, para a próxima reunião. Por que já tem uns rostinhos ali, das meninas aqui, ó? Eu tô vendo a Emanjaína ali. É quem tá acessando, que já entrou no link. Mas já. aonde você colocou? Você já colocou o link? Tá no chat. Desculpa. Tá no chat e mandei no WhatsApp também, tá bom? Bom.
Como é que eu sei qual grupo que eu sou e qual grupo? Você que escolhe ali, de acordo com a sua habilidade. Tem que pôr o nome? Oi? Tem que pôr nome? Isso, daí coloca o nome lá na primeira coluna. Ixi, já, sei lá, tá enchendo de pontinho, nem sei qual é o meu, mas... Ô, Ana, é porque eu tinha colocado o meu no primeiro. Ah, tá. Daí, se você não domina, o que eu domino aqui é o Canva. Se você não domina o Canva, então você coloca o seu nome em outro. Mas eu coloquei, prof, eu quis colocar um em cada um, só que em grupo diferente. Ah, tá, não é num grupo só? Não. Lucas? Não, é em um grupo só. Só um? Isso. Você vai escolher um grupo para você e daí vocês têm que ter o cuidado de que cada grupo tem que ter habilidades diferentes. Então, as 4 pessoas têm que ser habilidades diferentes, não pode ser com a mesma habilidade, tá bom? Tá, mas você falou que poderia escolher outra habilidade no outro grupo, isso? Ah, não, daí, tipo assim, se lá no teu grupo, ó, por exemplo, você foi no grupo 1, a habilidade que você tem, outra pessoa já colocou. Aí você não coloca no grupo 1, aí você vai pro grupo 2, entendeu? Isso que eu tentei fazer. Peraí, Isso. Mas você escolhe 2 habilidades. Uma só. Uma só? Isso. Qual que você tem mais facilidade? Tá? Pessoal... Eu não... deixa eu... com a linguagem utilizada nas redes sociais. Só para a gente finalizar, então, a nossa reunião de hoje, lá no slide de hoje, vocês vão encontrar o link do Saiba Mais, tá? Só as indicações nossas. Temos 2 vídeos lá como indicação para vocês, caso vocês queiram acessar depois. Um vídeo atrás em sala de aula, quem quer dar uma explorada nesse assunto, tá? E o outro vídeo é falando sobre essa questão das redes sociais e a imagem das pessoas, que é Nós Falhamos com Millie Bobby Brown, tá? Que é uma famosa aí, eu não conheço muito bem ela, mas o professor é uma famosa aí, que tem a imagem dela que... Oi? Esses links era legal também colocar lá no WhatsApp, né, professor? Pode ser, eu deixo ele disponível separado também no Classroom, pode ser? Lá na biblioteca. Ô, Lucas. Oi. Eu não entendi ali, ó. Lá, olha lá na tabela. De vez em quando a gente comenta. Ai, peraí. Pode falar. Olha lá na tabela. Maria Olinda, que não é o seu nome. Então, é a habilidade que você domina. Professor, você vai tirar foto que eu preciso ir no banheiro. Então é ali mesmo. Vou tirar foto. É ali mesmo. Isso. Que eu não entendi. Eu tiro meu nome dali daquele lugar que eu coloquei? Tira. Aí deixa seu nome só lá na frente. Dá um Ctrl Z. Desfazer. E agora? Tiro dali então? Aí o teu nome fica na primeira coluna, aí você só marca a caixinha daí. Clica na caixinha. Eu escrevo meu nome lá no 3, então? Isso, lá onde está escrito o nome. Aonde? Na primeira coluna. Na primeira coluna. Aí. Não é aí. Aí, embaixo da Gabriele. Ali, né? Mas me diz uma coisa, mas ali fica aquele monte de nome ali, não era uma pessoa, uma ou 2 pessoas só que escolhi ali? É por habilidade, gente. Ó, por exemplo, a Gabriele tem a habilidade de ser familiarizada com a linguagem utilizada nas redes sociais. A Jane tem a habilidade de representatividade nas artes. Entendeu? Você marca a caixinha. Desculpa, Marca Lucas. uma caixinha só, gente. Desculpa, Lucas. Tá. E eu marquei ali, na domina ou é familiarizado com os recursos do Canva. Isso. Tá certo. Agora entendi. Aí. Eu marquei o risquinho no 2 e coloquei meu nome no mesmo lugar. Entendi, agora entendi. A Emanjaína marcou 3 caixinhas. Marca uma só caixinha, Emanjaína. O Lucas, professor de matemática, é muito detalhista, sabe? Isso.
Mas às vezes a linguagem que eu usei, talvez a sua linguagem às vezes fica mais fácil de entender também. É bom uma pessoa ajudar. Vamos fazer o print, então, para nós encerrarmos, que já passamos do horário. Bora lá? Deixa eu só tirar aqui. Aí. E mais um encontro, então, ainda antes das férias, né? Isso, temos. 1, 2, 3 e... Será que foi? Foi. Dessa vez apareceu sorrindo. E lembrar que a gente é 10 vezes mais bonita, hein? Exatamente. Gostei gente, dessa parte. Ótimo descanso, ótimo feriado para vocês. Descansem bastante, tá bom? E até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Quem precisar de ajuda, manda mensagem. Diga. Lucas, eu não estou achando material lá no Menino do Céu.